Olá, mulheres S! Seja bem-vinda ao 6º dia de 21 dias com Jesus. Eu sou a Letícia e é uma honra te ter por aqui. Hoje nós estamos lá em Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 18. E fala assim, ó. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, dos quais lançaram as redes ao mar porque eram pescadores. E disse Jesus, vinde após mim e eu farei de vocês pescadores de homens. Essa passagem é muito conhecida, é quando Jesus começa a chamar os primeiros discípulos. E diz a palavra que ele convidou essas pessoas para andar junto com ele. Eu não sei você, mas quando eu era pequena na escola, gente, eu era a última a ser escolhida na educação física. Eu ia, trocava, colocava a roupa de educação física, aí ficava lá aquele tanto de menina, aí fazia os times. Pode ser de qualquer coisa, gente, de vôlei, handball, basquete, qualquer coisa, até uma queimada. Fazia lá e escolhia, eu quero fulano, eu quero... Você já acontecia isso quando você era pequena? Coloca aqui pra mim. E coloca também se você era escolhida uma das primeiras ou uma das últimas. Gente, todas as vezes eu era a última. Tinha time que preferia ficar sem gente do que me colocar. De tão ruim que eu era. Eu era rejeitada em tudo. Na hora de fazer os para casa, fazer os trabalhos juntos, também eu era mais rejeitada. Porque eu morava super, hiper, mega longe. Eu nunca podia ir na casa das colegas fazer o trabalho, porque minha mãe trabalhava, eu cuidava dos meus irmãos, aquela coisa toda. Então assim, eu passei, ali a minha pré-adolescência até a adolescência, toda a vida na escola sendo rejeitada por causa disso. Eu não me adequava a esses lugares e eu ficava na expectativa das pessoas me convidar. E eu cresci desse jeito e muitas de nós ainda somos assim. A gente tá no lugar e a gente ouve, olha, quem quiser vem cá. A gente não vai, por quê? Porque não falam o nosso nome. Se alguém faz uma festa e não vai lá dar um convite na nossa mão, convida, a gente também não se sente convidada ou a gente se sente rejeitada. Muitas vezes isso acontece com a gente. A gente espera o outro chamar. É errado esperar o outro chamar? Não, não é. Mas aqui, para formar o grupo de homens e mulheres que iam andar com Jesus, para criar uma equipe. Ele ia liderar uma equipe. O que Jesus faz? Ele escolhe. Jesus, com os discípulos, ele não foi escolhido, ele escolheu. A multidão foi atrás de Jesus, escolheu Jesus, mas os discípulos foram escolhidos. E por que isso é muito importante? Porque eu e você tem que ter a responsabilidade das pessoas que andam na nossa volta. Eu preciso conhecer quem eu trago para dentro da minha casa, dentro do meu negócio, dentro do meu ministério. Eu preciso conhecer essas pessoas. Então eu que tenho que escolher. Existe, uma lista invisível, das coisas que precisam ter para essa pessoa fazer parte, para essa pessoa entrar na minha casa, para essa pessoa ser minha amiga. E nós precisamos ser assim. Muitas vezes a gente fica naquele patamar de ser escolhida, aí um monte de gente chama, a gente vai e não tem nada a ver com os nossos valores. Muitas vezes você aceita certos convites para sentar em algumas mesas que nada tem a ver com você, com o seu chamado. De repente você é atraída por pessoas que tá em outro patamar de vida, que quer outra vivência. E você fica ali querendo estar perto e o Senhor nem tem isso para você. Quando a gente entende quem nós somos e escolhe as pessoas que vão estar do nosso lado, a gente cresce, a gente amadurece e a gente consegue conquistar as coisas que o Senhor tem pra gente. E eu tô falando isso, gente, até na internet. A gente hoje em dia, você segue quantas pessoas? 1.000 pessoas? 2.000 pessoas? Você consegue acompanhar todo mundo? Não. Tem pessoas até divergentes. Uma fala uma coisa, a outra fala outra. E você tá ali no meio. Você escolheu andar com essas pessoas que muitas vezes não tem nada a ver com você. Então, eu gostaria muito que a partir de hoje nós escolhêssemos. A gente mesmo tomar as nossas próprias decisões. Eu vou escolher quem eu vou escutar, eu vou escolher quem ouvir, que tipo de livro que eu vou ler, com quais pessoas eu vou abrir o meu coração e contar os meus problemas. Eu vou escolher quem vai vir na minha casa, conhecer a minha intimidade. Eu preciso ter esse poder de escolha. Por quê? Porque dizem por aí que nós somos a média das 5 pessoas que nós andamos. E não é só de andar não, tá, gente? É de ouvir, de ler, enfim, de tudo isso. Então eu tenho que cuidar disso.
E eu sei que é muito bom a gente ser escolhida, a gente se sente amada, a gente se sente requisitada. Mas o chamado para a mulher é esse, para a mulher que quer de fato e de verdade vivenciar aquilo que Deus tem para ela aqui na Terra, é um lugar de liderança, é uma mulher que está à frente, é uma mulher proativa. E esse fato foi tão marcante na minha vida, mas tão marcante que quando eu cheguei na faculdade, eu falei assim, eu não quero mais esperar as pessoas me chamar. Gente, eu ficava esperando os outros me chamar para entrar em grupo, eu entrava nos grupos ruins de trabalho, a gente tirava a nota baixa, ou então eu fazia tudo e ninguém fazia nada, eu tinha que colocar o nome do pessoal. Olha pra você ver que posição que muitas vezes a gente fica, né? E o Senhor não tem essa posição pra gente. E aí quando eu entrei na faculdade, eu falei assim, não, isso vai mudar. Eu preciso ser líder, eu tenho que liderar. Gente, aí eu fiz um negócio, pecado confessado é pecado perdoado, então bora pra confessar, que eu acho que eu nunca confessei isso, não. Na época que eu passei na faculdade, tinha aquela lista, né, pra ver quem tinha ficado em primeiro lugar, segundo lugar e tal. Eu fiquei em quinto lugar. E só uma menina ficou acima de mim, ela ficou em quarto. Então os 3 primeiros lugares foram pra homem, ela ficou no quarto e eu fiquei no quinto. E a diferença da nossa nota foi de 1 ponto só. E aí veio o restante das pessoas. Gente, quando eu cheguei na sala de aula, eu já sabia qual era a posição do pessoal no vestibular. Porque eu falei assim, eu quero fazer amizade com os que ficaram na frente. Eu quero fazer parte do grupo das pessoas que estudaram realmente e ficaram numa boa colocação. Tudo bem, eu fui interesseira nesse momento. Mas o que eu tava tentando, né? Despertar em mim aquela liderança. Gente, e foi assim, batata. Das pessoas que estavam no nosso grupo, nós éramos o quarteto, né? De vez em quando tinha 5, de vez em quando tinha 6, mas os 4 foi fiel do início ao fim da faculdade. Nós fomos os melhores grupos, o nosso grupo foi o melhor, ou ficou entre os melhores. Se a gente não ficou no topo, a gente ficou entre os melhores. Todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço, toda a nossa pesquisa era muito além daquilo que eles pediam. Mas o quê? Eu escolhi as pessoas certas. Então eu cheguei no primeiro dia de aula, na hora que começaram a se apresentar, eu falei, então aquela ali ficou em tal lugar, aquela ali ficou... E eu me aproximei dessas pessoas. E eu gostaria de te convidar você a fazer isso. Comece a pensar aí, né? Quem tá aí, vou falar de redes sociais, no seu Instagram, que não condiz. De repente, gente, não é que a pessoa é ruim, não, tá? É porque talvez o momento de vida que você tá vivendo não comporta aquilo. Eu já contei aqui, vou contar de novo. Quando eu tava com o Arthur, bebê, eu tive depressão pós-parto. Eu seguia zilhões de pessoas. E eu ficava super, hiper, mega, mais deprimida quando eu entrava no Instagram e via que uma moça que tinha mais ou menos a minha idade, que também tava com um bebê pequeno, tinha feito 1000 coisas e eu não conseguia fazer 1000 coisas. E isso arruinava meu coração. Aquilo me dava inveja, eu me comparava, aquilo me fazia pecar. E a palavra do Senhor fala, fugir da aparência do mal. Então eu tenho que escolher quem eu vou escutar, eu tenho que escolher aquilo que eu vou ler, eu tenho que escolher o momento que eu vou dar para minha casa, para minha família, para os meus negócios, para mim mesma, né, para o meu descanso, para o meu momento com Deus. Isso tudo é poder de escolha. Tá joia? E a gente aprendeu isso, que Jesus escolheu pessoas, tá bom? Então fica com Deus, Jesus te abençoa. Se você faltou em algum devocional, não tem importância, vou deixar a lista aqui embaixo, tá bom? E amanhã tem mais. Fica com Deus, Jesus te abençoa. Tchau, tchau. Vou encerrar agora.